Querido irmão, abra sua Bíblia, como foi dito, no Salmo de número 130. Este é um dos cânticos de romagem e é também, dentro daquela caracterização, um dos 7 salmos de lamento. Lembre que existem vários lamentos na Escritura, mas estes foram escolhidos e colocados nessa categoria especial. Você tem salmos de adoração, salmos de gratidão, salmos bem específicos, e a semelhança do que acontece no Salmo de Lamento, essas questões elas podem acontecer em todos os salmos, mas estes especificamente são conhecidos como salmos de lamento. Os 2 primeiros, relativos à questão do sofrimento em decorrência do pecado de outro contra nós, e este hoje, do meu próprio pecado. Então, como é que Deus me ensina, à luz da sua palavra, para que eu possa lidar com as aflições do meu próprio pecado? Abra sua Bíblia, o Salmo número 130. Diz assim: Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, habitando entre nós, encarnado, durante, portanto, o seu ministério, nós temos alguns discursos do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, aquele que você vai ver no texto de Mateus, capítulo 24, que é chamado como o sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo, que é um sermão bem conhecido. Todavia, eu creio que o sermão mais conhecido do Senhor Jesus Cristo é chamado como o sermão do monte, ou sermão da montanha, conforme está registrado ali, também em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Mas eu queria ressaltar deste sermão a forma pela qual o Senhor Jesus Cristo começa essa instrução aos seus discípulos que ali estavam presentes naquele momento, que certamente é uma instrução que nos atinge hoje também. Para isto eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para que você acompanhasse o que haverei de ressaltar. Portanto, em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 1, nós lemos o seguinte, relativo às palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Assim diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Veja que esta palavra, ela é dirigida aos discípulos. Ela é focada neste grupo. E ele passou a ensiná-los, dizendo, e aqui eu quero que você atente para essas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Quando nós olhamos para estas bem-aventuranças, irmãos, a primeira coisa que eu fico a pensar e gostaria de compartilhar com os irmãos é por que o Senhor Jesus Cristo começou o Sermão do Monte exatamente neste aspecto? Por que ele foi falar do que é ser um bem-aventurado? Esta é a primeira questão a ser levantada. A segunda é, tendo falado sobre isso, por que ele vai tocar exatamente nesse assunto referente à humildade, ou como Lucas, o evangelista, chama de pobreza de espírito? Por que logo em seguida a esta pobreza de espírito e a promessa que a acompanha, ele falou daqueles que choram?
E porque essa unidade ela é forjada apontando também o desejo daqueles que são pobres de espírito, daqueles que choram por uma bem-aventurança relacionada à herança da terra, a fome e sede de justiça. E eu penso nisso, irmãos, considerando o seguinte: é impossível que você seja um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo sem que Deus o tenha levado à consciência do seu próprio ser. Em outras palavras, quem você é diante de Deus. E aqui me parece o grande problema que nós enfrentamos também hoje. Uma consciência que não está arraigada naquilo que o próprio Deus revela acerca do nosso ser. Não é sem razão, portanto, que o Senhor Jesus Cristo, quando inicia o Sermão do Monte, ele não faz qualquer exaltação ao homem ou qualquer outra orientação que não aquela que mostra ao homem quem ele é e o que ele mais carece para ser um bem-aventurado diante do Senhor e pelo Senhor. E o que é que ele carece? Primeiro, ele precisa reconhecer que ele é pobre de espírito. O homem precisa reconhecer a sua miséria, que ele está morto em seus delitos e pecados. E quando ele está diante da realidade nua e crua acerca do seu ser, ele é conduzido pelo próprio Deus conscientemente a uma postura que também deveria haver hoje: choro. Ele chora não porque ele vê as mazelas do mundo, mas primeiramente porque ele enxerga as mazelas do seu próprio coração. E ao contemplar isso à luz do Salmo de número 130, que é uma canção de um peregrino, vemos a perfeita harmonia entre essas duas porções da Escritura, o Salmo 130 e o Evangelho de Mateus, no que toca a esta bem-aventurança. Porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos, muitos anos depois, era uma repetição daquela que deveria ser a nossa postura como peregrino em terra estranha, como cidadão dos céus, que é a consciência de que o nosso pecado nos aflige profundamente e que nós somos solapados muitas vezes em nossa vida por conta dos nossos próprios pecados. É triste, irmão, perceber isso, e aqui eu me refiro ao fato de que nos dias de hoje parece que as pessoas têm a sua consciência amortecida, cauterizada por conta do pecado e passam a chamar o amargo de doce, o certo de errado. Mas ao olhar para este salmo, deveríamos ter consciência de quem nós somos diante do Senhor, e isso deveria nos levar a lamentar diante de Deus por conta dos nossos pecados. Este salmo, como eu disse, é um canto de romagem. Ele está dentro do grupo maior destes 15 salmos, que se inicia no salmo de número 120 e vai até o salmo de número 134. E estes salmos eles eram possivelmente cantados durante a peregrinação do povo rumo a Jerusalém por ocasião das festividades próprias do povo de Israel. E eles iam cantando estes salmos para que trouxessem à memória as questões doutrinárias que Deus gostaria que eles tivessem no coração arraigadas e jamais se esquecessem. E um desses pontos é exatamente o que está aqui no Salmo de número 130. O povo que ia a Jerusalém para adorar não poderia esquecer de que era um povo pecador e que carecia da graça de Deus. Por esta razão, nesta noite, eu quero meditar com os irmãos sobre a seguinte proposição: Yahvé é a única esperança de redenção para o peregrino. Deus, o Senhor do pacto, é a única esperança de redenção para o peregrino. E se você é daqueles que vivem nessa terra, rumo a Jerusalém celestial, esta é uma verdade que você precisa ter arraigada em seu coração e não pode esquecer jamais. Deus é a única esperança de redenção. Como é que o texto nos mostra isso?
Primeiramente, irmãos, eu queria que vocês atentassem para a seguinte questão posta nos versos 1 e 2. Deus é a nossa única esperança de redenção, porque Ele é o único que ouve o choro do peregrino. Ele é o único que ouve o choro do peregrino. Veja os versos de número 1 e 2 do Salmo 130. Ele diz assim, olha, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Como é que nós podemos aqui compreender que Deus é o único que ouve o choro do peregrino? Primeiro, irmãos, pelo lugar do lamento. Observe que o salmista descreve que o seu lamento flui a partir das profundezas. E ao olhar para a expressão, você tem a impressão de que ele está dizendo assim, eu estou num local que é profundo, e ele não está se referindo aqui do ponto de vista geográfico, espacial, não. Ele está dizendo aqui algo que está relacionado com o mais íntimo do seu ser, o âmago, aquilo que nenhum homem pode ver, perceber ou ouvir quando você está lá a clamar. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que a sua alma está num estado tal de contrição que nenhum ser humano seria capaz de perceber, de notar e de atender. Portanto, ele volta-se para Deus e diz, das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Deus conhecia a sua natureza. Deus conhecia as suas motivações mais interiores. Deus conhecia os seus pensamentos. Deus conhecia os seus desejos. Deus conhecia as suas estratégias. E somente Ele seria capaz de ouvir o lamento daquele homem. Meu querido irmão, este clamor profundo se deu por conta dos seus muitos pecados. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos esta afirmação deste homem, precisamos nos reportar ao conhecimento que o próprio Deus tem a nosso respeito. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Veja por que o salmista disse, das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Por que ele não disse que clamaria a um homem ou a um falso Deus? Porque só Deus pode ver desta forma. Salmo de número 139, verso 1, diz assim, preste atenção. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Mas não para por aí, veja a profundidade que Deus tem de conhecimento do homem. Ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus me conhece, por isso devo clamar a Ele. Querido irmão, haverá situação na sua vida em que você terá que chorar sozinho, onde você vai procurar alguém para lhe ouvir, e você não vai encontrar. Não é sem razão, portanto, que nos dias de hoje você tem pessoas que pagam para ser ouvidos. Não é verdade? E não é barato. 1h de 50 minutos. Quantos reais?
Pessoas que querem apenas um ouvido. Ela não quer que a pessoa diga nada. Ela apenas quer sentar diante dela, abrir a sua boca e falar do seu ser, da sua condição, das suas dores. Deus é a única redenção do peregrino, porque Ele é o único que pode ouvir o mais profundo do seu ser, todo o seu clamor, em todo o tempo. Não há outro. É lógico que Deus faz uso de homens. Deu pastores aqui atrás de mim e comigo. Deu irmãos em Cristo. Mas, irmão, existirá situação onde nós estaremos ausentes. E quando presentes, indispostos a ouvir, tristemente isso acontece. Mas cada um dos que aqui estão precisa reconhecer que há um que ouve o seu ser, a sua voz, no mais profundo abismo. Naquela circunstância em que você está abatido, desanimado, entristecido, desencorajado, onde você não tem, quiçá, força para abrir a boca. Mas Ele ouve a sua voz, mesmo quando não há palavra nos seus lábios. Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se estamos dentro dos salmos de peregrinação, por favor, veja o salmo de número 120. Olha o que diz no verso 1, o salmista. Ele diz assim, olha, Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, na minha o quê? Clamo ao... Aí o que acontece? E Ele me ouve. Como eu já disse aos irmãos, eu fui militar um período, né? Na minha vida. E no exército a gente tinha uma expressão que diz assim, que o exército é o lugar onde filho chora e a mãe não vê, ou não ouve. Dizíamos isso muito lá, e ouvíamos também. E de fato, algumas circunstâncias eram realmente bem terríveis. Mas eu lembro que havia um jovem que ele levava dentro da gandola, que é a roupa que os militares usam, tinha um bolso grande, e ele levava dentro do bolso um Novo Testamento desse dos Gideões. E em meio às dificuldades do acampamento, né, eu via sempre ele abrir a Bíblia, o Novo Testamento, os Salmos, e lia. E quando questionado, ele dizia, olha, realmente minha mãe não me ouve, mas Deus me ouve. Não tinha ninguém da sua família para o acudir. Mas aquelas circunstâncias, e não eram fáceis, de grande provação extremamente física e psicológica, ele sabia onde encontrava provisão. Naquele que das profundezas ouve o seu povo. Querido irmão, se a sua alma está abatida, se você está angustiado, sem esperança, desanimado, se você está como este salmista, no mais profundo abismo do seu ser, no estado de negridão da sua alma por conta do seu próprio pecado, saiba que até lá, Deus está contigo e te ouve. Agora, por que Yahvé é minha única e suficiente esperança de redenção? Primeiramente, porque Ele ouve o choro do peregrino. Mas em segundo lugar, porque Ele é a fonte de perdão para o peregrino. Veja comigo agora, por favor, verso de número 3 e 4 deste salmo. Ele diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, veja que ele não fala apenas de uma,
mas há uma pluralidade de iniquidade, ou seja, se ele considerar os pecados deste salmista, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o quê? Para que te temam. Veja, primeiramente ele reconhece que ele está na condição deplorável, no mais profundo abismo. Mas agora ele reconhece, irmãos, que ele está nesta condição por causa do seu próprio pecado. E a razão pela qual temos esse pensamento é porque ele, diante de Deus, diz: Senhor, se o Senhor observar as iniquidades, quem haverá de aparecer ou comparecer de maneira santa diante do Senhor? Ninguém. E aqui eu queria que os irmãos pensassem sobre algumas coisas que eu julgo serem importantes no que toca à conscientização acerca do meu próprio ser, de quem eu sou. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 3. Por favor. Romanos capítulo 3. Eu quero ver dois textos com os irmãos que eu acho que são importantíssimos para essa percepção acerca do meu próprio ser. Romanos capítulo 3, verso de número 9. Veja o que o salmista diz: se observar a iniquidade, quem o quê? Subsistirá. Que iniquidade? Alguém poderia dizer assim: mas eu sou um homem bom, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, eu pago minhas contas em dia. Será que isso é suficiente para dizer que você é realmente bom? Não é. Portanto, Paulo conclui, verso 9 de Romanos 3. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem em engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 59. Veja uma outra percepção, agora, segundo o profeta Isaías, acerca da minha condição enquanto ser humano diante de Deus. Isaías 59, verso 1, assim diz. Todos abriram? Lerei. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que o quê? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldades. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz ao quê? A iniquidade. O que é que o salmista disse? Se observar a iniquidade, quem subsistirá? Irmão, neste ponto aqui, eu queria que você considerasse uma coisa. Um dos argumentos que nós trazemos ao nosso próprio ser quando estamos sofrendo é que nós não merecíamos tanto. Você pode formular esse pensamento de várias formas, mas em suma é isso. Eu não sou tão ruim ou ruim para sofrer tanto. Mas eu queria que você repensasse isso. O que é que nós mereceríamos por conta dos nossos pecados, irmãos? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: que juntamente e após a salvação, o que ele tivesse na vida era bônus. Ouviram? Juntamente e após a salvação,
O que ele tivesse na vida era o quê? Bônus. Não é merecimento. Se você veio a esse mundo e foi salvo, dê-se por satisfeito. Se você goza de saúde, se você tem uma família, se você tem um trabalho, dê-se por satisfeito. Se você conseguiu galgar qualquer coisa na sua vida, esteja alegre, porque na verdade, irmãos, se depender das nossas iniquidades, não estaríamos nem vivos. Nós deveríamos ter consciência disso o tempo todo, irmãos, para que fôssemos postos no lugar em que devemos estar. Sabe qual é? No pó. O grande problema é que, por vezes, o ser humano se acha muito, sem ser nada diante de Deus. É nele que existimos e nos movemos. Sem ele, nada somos. Sem ele, nada podemos fazer. Por isso que o salmista é enfático, diz: Senhor, se observar a iniquidade, não há quem resista. Todos serão consumidos. Quem vai permanecer? Ninguém. Então estar aqui na presença de Deus é um milagre. E por que ele faz isso? Para que nós o glorifiquemos e saibamos, conforme diz o verso 4, que somente nele nós encontramos o quê? Perdão. Somente em Cristo nós temos a justiça. Somente nele nós temos as nossas culpas todas postas em sua conta. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta a Filemon, recomendando Onésimo, um ladrão que foi convertido, ele escreve para Filemon, apresentando a circunstância toda, e no teor da sua carta ele diz uma coisa: e se ele alguma coisa te deve, e ele sabia que devia. Paulo sabia que Onésimo devia a Filemon. Ele diz: põe tudo na minha conta, eu pagarei. Em outras palavras, perdoe-o. Você não vai ficar com prejuízo, eu vou pagar. Sabe quem fez isso por mim e por você? Cristo. Mas é necessário que eu tenha consciência de que sou pecador, para que o perdão, a grandeza deste perdão, seja sublimada na minha consciência e no meu coração. Quanto maior for a minha consciência de pecado, maior será a minha consciência de gratidão diante de Deus pelo perdão recebido. Por isso que o salmista, o peregrino, diz: Deus é o único que pode me perdoar. Agora, por que isso? Veja a parte B do verso 4. Contigo, porém, está o quê? Comigo o pecado. Contigo o quê? O perdão. Para quê? Para que eu possa viver de maneira licenciosa? Não. Ele logo emenda o raciocínio e diz: contigo está o perdão para que te temam. Mais uma vez eu quero recorrer ao apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 6. Porque é possível que a gente experimente a graça do perdão e seja conduzido a um pensamento pecaminoso, que não deve haver. Veja Romanos 6, capítulo 1, por favor. E também eu quero ver o verso 15. Romanos 6, 1 e também 15. Veja Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, eu recebi a graça do perdão, da justificação dos meus pecados. Por conta disso eu posso agora viver pecando, já que eu tenho a graça? Sabe o que Paulo responde? De modo que nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele o quê? Morremos. Agora veja o verso 15 deste mesmo capítulo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? A resposta é qual? De modo nenhum.
Você agora consegue entender porque o salmista diz assim: contigo está o perdão para que te temam. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. Se você foi perdoado e tem consciência disso, a sua vida não será uma vida deliberada em pecado, mas em santidade. Quanto maior for a minha consciência de perdão, maior será a minha gratidão e maior deverá ser o meu temor. Porque eu sei o que fiz diante de Deus e o que Ele fez para que eu pudesse novamente me apresentar diante dEle sem ser consumido. Querido irmão, nessa noite, hoje aqui, nós oramos confessando o pecado, não foi verdade? E eu não creio que fizemos isso em vão ou sem consciência. Mas pense bem numa coisa que eu vou te dizer agora. Se você realmente tem consciência de perdão, tema a Deus. Porque este perdão só foi possível por causa do juízo que Cristo recebeu naquela cruz. Não foi uma brincadeira. Ele não estava lá de férias. Ele não sofreu aquele peso todo rindo. Suas lágrimas foram percebidas desde o Getsêmani. Então, se de fato você é grato a Deus, o seu temor a Ele será a expressão visível desta gratidão. Contigo está o perdão para que te temam. Ele é a minha esperança. Terceira razão. Eu posso clamar a Ele, porque Ele é a esperança do peregrino. Ele que ouve o choro, Ele é quem perdoa, e Ele é o quê? A esperança. Veja agora o verso 5 e 6, parte A do Salmo 130. Ele diz assim: aguarda o Senhor. Ele aguarda a provisão de Deus, logicamente, a presença do próprio Deus. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper o quê? Da manhã. Yahvé é a minha esperança. Agora veja, esse homem aguarda em quê? Ou em quem? Em Deus. E ele faz isso e demonstra isso através de uma metáfora. Então ele traz à memória daquelas pessoas uma situação do cotidiano do israelita. Lembre que a cidade era cercada de muros e você tinha as torres onde os guardas ali ficavam, vigiando a cidade. Mais uma vez eu quero recorrer à minha experiência militar aqui para lembrar que uma das coisas que eu mais almejava quando estava de serviço é que amanhecesse. Por quê? Porque era exatamente na noite, irmãos, que nós tínhamos as grandes apreensões, os grandes temores, os riscos eram maiores, os inimigos eram ocultos. Era exatamente na noite que nós tínhamos as maiores dificuldades. Então ele está usando essa figura aqui para que o leitor compreenda que Deus é a sua maior esperança e que assim como um guarda que espera o romper da manhã para que esses males, esses perigos fossem dissipados, ele também esperava em Deus. Não era em qualquer outra provisão, mas no próprio Deus vindo até ele, suprindo as suas carências, trazendo-lhe o perdão de que ele tanto precisava. Veja, ele não precisava de água, ele não precisava de comida, a provisão para a sua vida era a presença de Deus, trazendo consigo o seu perdão para uma alma sedenta. Querido irmão, é importante que você creia que a coisa que mais o salmista esperava, e deve ser um exemplo para nós hoje, é que, tendo tomado consciência dos nossos pecados, Deus venha até nós e nos perdoe. Isso é o que mais você precisa.
Mais uma vez eu quero que você considere uma situação. Uma jovem passava uma dificuldade muito grande e nos últimos dias ela estava tendo dificuldade até para fazer o seu asseio pessoal. Tomar banho para ela era um tormento, algo extremamente difícil. Ao ligar o chuveiro, a impressão que ela tinha era como se algo muito pesado viesse sobre a sua cabeça, e ela descrevia isso, nesses termos. Senhor, ou ela dizia, pastor, eu quero dizer ao Senhor que não tem ninguém no banheiro, não tem nada, mas a impressão que eu tenho é que eu estou sendo, de alguma forma, vigiada. Você já ouviu algo dessa natureza? E ela foi e procurou muitos recursos. E, finalmente, uma pessoa a levou lá na igreja. E ela explicou isso. Eu disse, minha filha, tem alguma coisa errada aí. E na sua fala, ela contou uma situação de pecado, que ela nunca havia confessado. E ela achou que poderia conviver com aquilo. E na leitura deste salmo com ela, quando chegou neste verso, ela disse, pastor, é exatamente isso que eu almejo. O dia em que o Senhor virá para mim e me perdoará. Eu estou como esse sentinela, ela falou, usou o termo análogo, esperando o alvorecer. E eu sei que isso só será possível quando Deus vier até mim, em graça, e me perdoe. E eu disse para ela, você já confessou esse pecado ao Senhor? Ela disse, eu tenho vergonha até de fazê-lo. Eu disse, mas é necessário, pois a Escritura nos diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que encobre, jamais prosperará. Ela foi embora, o fez, e tempos depois eu soube que ela estava muito melhor, e todas aquelas apreensões tinham passado. Seu maior desejo, a presença de Deus. Em perdão, em graça, em misericórdia, em amor. Qual é o maior desejo da sua alma? Pelo que você espera. Querido irmão, eu quero lhe dizer que um pecador deve ansiar pelo Senhor. Por aquele dia glorioso em que Ele virá até a sua pessoa e lhe conferirá em Jesus o perdão de que você tanto precisa. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere em Deus. Finalmente, esse peregrino, versos 6 a 8, traz uma outra questão pela qual nós devemos lamentar ao Senhor. Ele ouve o meu choro. Primeiramente, nele nós temos perdão, nele nós devemos esperar e, finalmente, ele é o nosso Redentor. Observe, irmãos, que a partir do verso 6, parte B, agora o salmista não está falando acerca da sua própria pessoa, mas ele agora está se dirigindo à nação. Veja, olha, das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos, as minhas súplicas, se observar as iniquidades que subsistirá, ó Deus, contigo porém está o perdão, para que te temam, eu aguardo. Mas quando chega no verso 6, parte B, agora ele volta-se, ele dirige-se para a nação. De que maneira? Mais do que os guardas pela romper da manhã, espere Israel no Senhor. Então agora ele está dizendo o seguinte, eu fiz isto e agora eu conclamo a nação a que faça isto. Espere em Deus. Por quê? A resposta ele dá no verso 7. Porque no Senhor a misericórdia, porque nele o Senhor a copiosa redenção, porque é ele quem redime a Israel de parte das suas iniquidades. É isso que está aí? Redime de quê? Então o que é que o salmista está dizendo? Irmãos, eu estava aflito,
eu estava no mais profundo abismo, eu estava afligido pelos meus próprios pecados, eu estava sofrendo em decorrência das minhas iniquidades, eu recorri ao Senhor, por sua graça Ele me ouviu, e agora eu queria que essa bênção fosse compartilhada. Então, quem quer que venha estar nesta condição, há um conselho: espere em Deus, porque Ele é aquele que tem copiosa redenção. Você já imaginou a quantidade de pessoas que estavam ali naquela peregrinação, acumuladas dos seus muitos pecados, sem qualquer esperança neste mundo em si mesmo, ou quem sabe em outro homem, mas agora ela ouve a voz do Senhor através deste canto, e há um chamado para que ela descanse em Deus, e que saiba que qualquer que tenha sido o pecado cometido, há uma copiosa redenção em Cristo, no Senhor. A Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou o quê? Então, qualquer que tenha sido o seu pecado, salvo aquele que o Senhor Jesus diz, para o qual não há perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, qualquer outro pecado que esteja fazendo você chorar, lamentar, há perdão para você. Se você roubou, há perdão. Você vai ter que pagar por isso. Logicamente, vai ter que restituir, talvez seja preso, mas até na prisão você será um liberto, porque há redenção em Deus para você. Se você matou, se você abortou, que também é morte, há redenção para você. Se você mentiu, se você não guardou o dia do Senhor, se você tomou o nome de Deus em vão, se você construiu ídolos no seu coração, se você teve outro Deus, se você cobiçou, se você adulterou, irmão, em Deus há copiosa redenção. Mas observe que a lógica do texto é a seguinte: você pode esperar nele esta redenção, mas você não recebe perdão para viver uma vida licenciosa. Por quê? Porque o texto diz que aqueles que recebem o perdão é para que temam ao Senhor, para que eles tenham uma vida reta diante de Deus. Ele é o redentor do peregrino. Em Deus há misericórdia, em Deus há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel, é Ele quem resgata o seu povo, é Ele que cuida de nós. Você está chorando por causa do seu pecado? Você está sofrendo? Você tem consciência de que o que fez é grave diante do Senhor? Pois eu quero lhe dizer nessa noite que Deus redime o seu povo dos seus pecados. E lhe traz perdão. E não há outro. Davi experimentou um momento muito terrível em sua vida, um outro salmo de lamento, 32, que nós lemos. Ele diz que enquanto calou o seu pecado, foi o que aconteceu com ele? Envelheceram os seus ossos, pelos seus o quê? Porque a mão de Deus pesava o quê? E o seu vigor se tornou em... E aí ele disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste o quê? A iniquidade do meu pecado. Ele experimentou isso. E você também pode, em Jesus Cristo. Perdão, irmãos. Há para você em Deus. Se você entrou aqui nesta noite com a sua consciência pesada, eu quero lhe dizer que Deus redime Israel. Nele a copiosa redenção. Por mais terrível que tenha sido o seu pecado, há em Deus perdão. Agora você sabe que Ele não faz isso só com um pecado, né? Ele redime Israel de quê? De todas
Quando eu olho para esse texto, não sei o porquê, mas a minha mente vem aquela cena de Pedro, em que Jesus está lavando os pés aos discípulos. Lembram disso? E aí ele vai lavar os pés de Pedro, e Pedro diz, não, meu não, né? Parafraseando. Ele diz, olha, se eu não lavar os pés, você não tem o quê? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí o que é que Pedro diz em contrapartida? Lava tudo. Ele disse, não, meu filho, não precisa lavar tudo. Vós já estáis limpo pelo quê? Pela palavra. Como é que ele faz isso? Através deste perdão que ele concede-nos todos os dias, em todo o tempo, quando recorremos a ele, em convicção de quem ele é, de quem nós somos e o que ele tem feito por nós a despeito dos nossos pecados. Vós já estáis limpos pela palavra. Todo dia você é lavado. E a sua veste? Alva como a neve. Agora, por que tudo isso é possível? A razão está diante de mim e de você aqui, ó. Está aqui nessa mesa. Sabe por que nós podemos clamar e ser ouvidos? Porque Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Sabe por que você pode ter a convicção de que todos os seus pecados estão perdoados? Porque quando ele instituiu a mesa do Senhor, ele disse que o pão era o seu corpo e que o vinho era o seu sangue. O sangue derramado por muitos para quê? Remissão de pecados. Quando você participar dessa mesa, à luz desses salmos, você diz, obrigado, Senhor, porque como peregrino o Senhor me ouve. E eu posso estar lá no mais profundo do meu ser, com angústia mais danosa para a minha alma. Eu sei que o Senhor vai até lá e me resgata pelo seu poder e me purifica pelo seu sangue. Quantas cápsulas você precisa trazer para trazer repouso para a sua alma? Quantas sessões? Eu lhe garanto que só há uma coisa capaz de tirar o peso da sua consciência: o sangue de Jesus Cristo. Está aqui diante de nós, para que com graça e gratidão tomemos parte e usufruamos daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Você, como peregrino, deve lamentar pelos seus pecados, deve chorar. Mas lembre do que o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte. E eu queria que você voltasse para lá, capítulo 5, por favor, de Mateus. Lembra do que ele disse? Verso 3. Felizes como Deus faz alguém feliz, são os humildes de espírito. Reconhece a sua pobreza, porque deles é o quê? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Está vendo? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Tudo isso nós temos em Jesus Cristo. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele te conduza ao lamento e ao fruto disso nele mesmo, que é o perdão dos nossos pecados. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Amém.